Hi, teacher Fabiano here. Sem enrolação, bora lá. Então a gente usa o do e o does para fazer perguntas no presente, tá? Para fazer perguntas no presente. E a diferença entre o do e o does é que a gente basicamente usa o do para as pessoas I, you, we e they, e a gente usa o does para o he, she, it. Por exemplo, e a frase mais comum de todas, né? Do you speak English? Você fala inglês? Então a gente coloca esse do na frente da frase, ali da frente do you, para fazer uma pergunta, tá? Se eu fosse perguntar, ela fala inglês? A gente usaria o does, né? Porque com he, she, it a gente usa o does. Então, does she speak English? Mas para que serve isso, né? Para que eu uso esse do e does no inglês? Eles são auxiliares, tá? É só uma regrinha mesmo. Então eles estão ali na frase só para me dizer assim, ó, olha, isso aqui é uma pergunta que está no presente. E é claro que se eu falar you speak English, né, sem o auxiliar, é claro que eles vão entender igual, até porque tem a entonação também, né? Você fala inglês? Então essa entonação dizendo que é uma pergunta. Isso não é uma exclusividade do português, também acontece em vários outros idiomas, tá? Essa entonação. E é por isso que eu sempre falo que vocabulário é muito mais importante do que a gramática, né? Vocês precisam saber palavras, até porque aquelas palavras ali na frase são muito mais importantes do que o próprio auxiliar, do que o próprio do. Então, se eu não tiver o auxiliar e falar isso ali com a entonação correta, eles vão entender tranquilamente. Inclusive, é até muito comum no dia a dia a gente fazer perguntas sem usar os auxiliares. E os próprios americanos às vezes trocam, eles usam errado, gramaticalmente errado, e é muito comum também. Por isso, não se estressem muito, tá? Mas como a gente está estudando aqui sobre o do e o does, a gente vai aprender para usar de forma correta. Então, vamos praticar. Let's practice. Remember, o do a gente usa para o I, you, we e they. E o does a gente usa para o he, she, it. Então, vamos fazer esse exercício aí junto comigo. Você fala espanhol? E aí, qual auxiliar que a gente usa? Obviamente, o do, né? Porque com o you se usa do. Do you speak Spanish? Ela fala espanhol? Does she speak Spanish? Né? Porque com she, he, she, it, a gente usa o does. Eles falam japonês? Do they speak Japanese? Já vão repetindo aí comigo também para ir praticando a pronúncia, tá? Ela trabalha aqui? Does she work here? Eu trabalho hoje? Será que eu trabalho hoje? Do I work today? Ele come banana? Does he eat banana? Vocês comem carne? Do you eat meat? E vocês é you, tá? Você, vocês, tu, é tudo you, tá bom? Eles ou elas em inglês é they, tá? Não confundam aí. Vocês é you. Nós precisamos de dinheiro? Do we need money? Ela gosta de jogos? Does she like games? Does she like games? Vão pronunciando aí também e conectando, tá? Tudo junto. Does she like games? Elas gostam de pizza? Do they like pizza? Do they like pizza? Eles jogam vôlei? Do they play volleyball? Do they play volleyball? Ele estuda aqui? Does he study here? Does he study here? Nós precisamos viajar? Do we need to travel? Do we need to travel? Teacher, para que tem esse to ali no meio da frase? Isso aí é uma outra regrinha do inglês, tá? Eu já falo sobre isso também em outros vídeos e lá no meu curso completo também, tá? De forma bem descomplicada. Eu vou para a academia? Será que eu vou? Será que eu não vou? Do I go to the gym? Do I go to the gym? Esse gym tem que fechar a boca, tá? Gym. Toda palavra que termina com M no inglês a gente tem que fechar a boca, tá? Gym. Porque se a gente falar gin com N, aí é a bebida, o gin, né? Mônica vai para o trabalho todo dia? Does Monica go to work every day?
Does Monica go to work every day? Ah, olha só que interessante. Ali está escrito Mônica, não está escrito she, né? Mas quem que é a pessoa da frase? É a Mônica. Quem que é a Mônica? Mônica é ela, uma mulher, ela. Como é que é ela em inglês? É o she, tá bom? Então, a palavra Mônica substitui a palavra she, tá bom? A gente não pode falar does she Mônica, ela Mônica vai para o trabalho, não, a gente não fala assim, né? Então, a palavra Mônica substitui a palavra she, tá? Does Monica go to work every day? John precisa de informação? Does John need information? A mesma coisa, né? A gente não vai colocar o he ali, mas o John é ele, né? Um cara, é um homem. Então, does John need information? Mesma coisa, a gente não pode falar, né? Ele, John, precisa de informação. Então, o John substitui a palavra he. Você e John trabalham hoje? Olha, você e o John são vocês, tá? Então, é equivalente a you, né? Que é vocês. Com you, a gente usa o do, tá? Do you and John work today? Do you and John work today? Você faz seus deveres? Do you do your homework? Do you do your homework? Opa, o que aconteceu ali? Temos dois do. É que no inglês a gente também tem o verbo do, que significa fazer. Então, o primeiro do, né, o mais à esquerda é o auxiliar, e o segundo é o verbo fazer. Não tem como confundir, tá? Do you do? Você faz? What do you do? O que você faz? Então, o primeiro do auxiliar, o segundo é o verbo fazer. Chove hoje? Does it rain today? Chove hoje. Does it rain today? Does it rain today? Olha que interessante. Não tem uma pessoa na frase. Não tem um eu, você, ele, ela, nós. E se não tem uma pessoa na frase, a gente tem que enfiar um it ali no meio, tá? Esse it, ele não tem tradução. Ele tá ali só por gramática mesmo, tá? É que para usar os auxiliares em inglês, o do, does, é obrigatório ter uma pessoa acompanhando, tá? E se não encaixa nenhuma pessoa, né? Eu, você, ele, a gente tem que colocar um it. Não vai ter tradução, mas ele tá ali para complementar. Por isso que muitas vezes o it não tem tradução. Ah, eu aposto que os outros teachers não ensinam isso, hein? E aí, essa dica valeu like ou não valeu? Fala a verdade. Deixa o like lá pro teacher. Outro exemplo com essa mesma situação. Funciona? Does it work? Funciona? Does it work? Né? Essa coisa aí funciona? Esse negócio aí funciona ou não funciona? Então tem que botar o it para complementar também. E com it a gente usa o does. Faz café? Essa coisa aí faz café? Does it make coffee? Does it make coffee? Reparem na conexão da palavra também, tá? Does it? Does it make coffee? Né? A gente sempre fala conectando, a gente não fala does it make coffee. E se eu perguntar, você faz café? Do you make coffee? Aí é o do, né? Porque com o you, com você, a gente usa o do. Do you make coffee? Ah, e importante, esses auxiliares, eles ficam na frente da pessoa, na esquerda da pessoa, ali do ladinho, tá? Na frente do I, do you, do he, she, it, e etc. Não necessariamente no início da frase, tá? Por exemplo, what time do you work? What time do you work? Então, repara que ele fica coladinho com o you, e não lá no início da frase, tá? Another example. Então, outro exemplo. How many times a week does she go to the gym? How many times a week? Quantas vezes por semana does she go to the gym? Ela vai para a academia. Então, olha só, o does ficou lá no meio depois de um monte de coisa, tá? Mas, como é uma pergunta, o does ficou ali na frente do she. Então, é assim que se faz perguntas usando o do e o does. Gente, não se desesperem, tá? Se vocês trocarem ou nem usarem, não se preocupem, porque eles vão entender. Como eu falei, todo o resto da frase, o vocabulário, as palavras, eles são muito mais importantes do que a própria gramática, do que os próprios auxiliares, tá? Por isso que a gente tem que acumular vocabulário. As palavras são muito mais importantes, tá? Comecem a estudar inglês sempre pelas palavras. E aos pouquinhos, um pouquinho de gramática, assim, para corrigir, né? Para falar um pouquinho mais correto.
mas sempre muito vocabulário primeiro, tá? E eles sempre vão entender também, porque também tem a entonação, né? Então, o que acontece é que no português isso não existe, né? Esses auxiliares. Por isso que é um pouquinho confuso para a gente de entender quando a gente está estudando inglês, né? É que no português a gente tem a entonação, né? Repara nesse exemplo. Você fala inglês. Você fala inglês? Viu? É a mesma frase, a mesma escrita, mas o que muda é somente a entonação. Né? Mas então para que serve isso, né? Por que existe isso no inglês? E a resposta é bem interessante e eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui porque ali está bem explicadinho, tá? O link vai estar na caixinha de descrição aqui desse vídeo. Vale a pena conferir, é um vídeo de 4 minutos que vocês vão entender o porquê desses auxiliares e além disso, vão entender um pouquinho mais sobre os outros auxiliares que também existem no inglês. E é uma coisa bacana que vai explodir a sua cabeça. It's gonna explode your head. E é claro também que tem mais detalhes sobre o do e does, tem as formas negativas também, né? Don't, doesn't. Mas isso vai ficar para um outro vídeo também, porque senão ele vai ficar muito longo, tá? Além disso, tem outros auxiliares também, tem o do futuro, do passado, tá? Então, a gente vai se limitar a ensinar um pouquinho de cada vez para não colocar coisa demais na cabeça do aluno e não confundir demais, tá? E tudo isso vocês aprendem no meu curso online também, justamente dessa maneira, bem descomplicada, aos pouquinhos, para não colocar coisa demais na cabeça do aluno mesmo, tá? Então a gente pratica um pouquinho uma coisa, faz os exercícios em seguida já para praticar e fixar. Quando já tiver bem absorvido aquilo, aí é que a gente pula para o próximo tópico e o curso vai seguindo sempre assim, tá? E a gente vai aprendendo cada vez mais e sem sofrer, né? E sem medo de errar também. Ele já foi feito para simplificar e facilitar a vida do aluno, tá? Vocês podem ser alunos do meu curso também, vocês podem se inscrever lá no meu site oficial, inglescomfabiano.com.br. Eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Outra coisa, já viram o Instagram do Teacher? Tem bastante dica legal lá, tá? Vale a pena conferir. Inglês com Fabiano, segue lá. E agora diz aí nos comentários para o Teacher o que vocês acharam desse vídeo, quais outros assuntos vocês gostariam de ver aqui também. Não esqueçam de conferir também o link sobre os auxiliares e o site do Teacher, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo. And I see you guys the next time. Bye bye.